Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer te encontrar mais uma vez aqui. Muito obrigado por acessar esse canal novamente, né? Você que sempre tem chegado aqui no canal Minuto Missionário, fico muito feliz, grato a Deus pela sua companhia aí do outro lado, né? Nós que estamos aqui todos os dias, 6 horas da manhã, para levar a mensagem para você, né? Para estudarmos juntos a Bíblia. Na verdade, como eu disse esses dias, aqui eu compartilho o meu devocional com você, né? Então a gente está junto aqui estudando a Bíblia e eu quero, nesse momento, te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! A gente hoje vai chegar no capítulo 11 de Atos. A gente está estudando versículo por versículo e hoje entramos no capítulo 11. É interessante você que está acompanhando a sequência dos estudos comigo, as reverberações do ministério de Pedro em Cesareia, lá na casa de Cornélio, elas já chegaram nesse capítulo 11 lá em Jerusalém. E essa notícia da conversão dos gentios, ela mexeu muito com a igreja judaica, né? Os irmãos lá em Jerusalém ficaram impactados com a conversão dos gentios ali. É interessante, a gente vai estudar isso aqui hoje, é interessante que eles ficaram impactados, não foi nem tanto pelo evangelho ter chegado para os gentios, mas é mais por questões culturais, como o fato de Pedro ter se hospedado na casa de um gentio, ter comido com os gentios. A gente vê que a cultura, né, as tradições estavam acima do prazer, não é, do entendimento daqueles gentios também terem experimentado a salvação em Cristo Jesus. Eu quero hoje ler com você então o versículo 1. Vamos lendo e a gente vai estudando aqui na medida que a gente prosseguir com o estudo. Versículo 1 diz assim, do capítulo 11: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Como eu disse, a notícia da conversão dos gentios cai lá, né? Caiu no meio da igreja ali em Jerusalém. A notícia sai lá da Cesareia e ela vem agora para a igreja em Jerusalém. Os apóstolos e os irmãos da igreja mãe, eles foram informados da conversão de Cornélio, da forma com que aconteceu e que todos aceitaram, né? E eu fico imaginando, e o próprio relato bíblico traz isso para nós, um misto de emoções que toma conta da igreja, não é? Em Jerusalém. Porque certamente felizes, né, por saber que o Espírito Santo havia salvado os gentios, né, agido na vida dos gentios, mas ao mesmo tempo preocupados com as barreiras culturais, a tradição, não é, que eles guardavam tanto. E então, eles ficam sabendo disso, não é? O verso 2 e 3 diz assim: Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, verso 3, Entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles? Você vê a preocupação deles, não é? Pedro foi interrogado de forma bem minuciosa por aqueles homens ali, pelos irmãos, né? Alguns da igreja lá de Jerusalém, aqueles que eram membro do partido da circuncisão, né? Que guardavam e zelavam por isso, eles vieram arguir Pedro acerca de ter entrado na casa do gentio, de ter comido com o gentio. Não sei se você sabe, mas um judeu, eles não ficavam, né? Eles não entravam na casa de gentio por qualquer motivo banal, muito menos comiam com eles. E eles ficaram escandalizados não pelos gentios terem sido salvos, não por Pedro ter pregado o evangelho aos gentios, não por eles terem abraçado a fé cristã, mas eles ficaram perplexos pelo fato de Pedro ter mantido comunhão com eles, como eu disse, a ponto de entrar na casa deles e comer com eles. A barreira cultural, ela erguia-se como uma muralha intransponível na mente daqueles judeus crentes. Eu fico imaginando o pensamento deles sobre o evangelho ir até os confins da terra, porque tinha sido essa a ordem do Senhor Jesus, tanto no evangelho quanto depois da ressurreição, para os discípulos ali reunidos.
não é? Para que fossem a todo mundo, eles imaginavam como isso vai acontecer. E Deus usa Pedro para levar essa mensagem até aqueles gentios ali da casa de Cornélio. Irmãos, isso nos faz pensar da graça e da misericórdia de Deus, naquele texto que nós já lemos lá, que Pedro diz que Deus não faz acepção de pessoas, não é? Às vezes, aqueles homens olhavam para os gentios como sendo pessoas de segunda categoria, pessoas de segunda classe, alguém que não poderia nem ter contato com eles. Mas como eles iriam ouvir o Evangelho se ninguém parasse para ir falar com aquele povo? Existem grupos hoje no mundo que sofrem desse tipo de preconceito, de pessoas que acham, mas como que eu vou falar com esse tipo de gente? Existem grupos étnicos no mundo e até no nosso país que sofrem desse preconceito. Conheço alguns irmãos que trabalham, são missionários, em grupos que são totalmente à parte da sociedade, e essas pessoas precisam ouvir o Evangelho e eles não podem ser privados disso. A gente pode também lembrar dos povos indígenas, né? Precisam do Evangelho também, e há uma barreira cultural e muitas vezes a gente escuta aquela, não é? Ah, você não pode ferir a cultura dos índios, porque e começam a usar os seus argumentos, mas eles também precisam do Evangelho. Na nossa sociedade existem grupos que precisam do Evangelho. A gente às vezes passa de carros nas grandes cidades e você vê alguns grupos e eu sempre penso a quem vai chegar para aquelas pessoas para falarem do Evangelho. E a gente tem que saber que os que vão falar para esses grupos, sejam ele onde for, dentro da nossa cidade ou distante em qualquer outro lugar, somos nós, a igreja. Nós precisamos, dentro da direção de Deus, levar as boas novas para todas as pessoas. Até aquelas que alguém olha e fala, mas eu não falo com esse tipo de gente, não é? Eu me aproximar desse tipo de gente. Eles precisam também do Evangelho. Quem vai falar do Evangelho para eles não é um anjo. Você vê que na história de Cornélio, o anjo apareceu para mandar Pedro ir falar para eles. Quem vai falar com essas pessoas, todas elas, sou eu e você que já conhecemos Cristo como Salvador. Que o Senhor possa nos usar para falar do amor de Cristo e do plano de salvação para todas as pessoas. Aquelas que Deus te chamar para falar, fale. Por mais que você fale, mas como? Fulano é perigoso, não é? A pessoa que é perigosa, não posso falar, ou a pessoa desqualificada aos olhos da sociedade. Enfim, deixa Deus te usar. Peça a Deus para te usar, esteja sensível à voz do Senhor e seja canal de bênção para essas vidas. Embora que às vezes alguém pode não entender, mas nosso papel é ouvir a voz do Senhor, obedecer e ser canal de bênção para outras vidas. Pensa nisso. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo.